desenvolver a resiliência? Sim, é muito importante, porque resiliência é a habilidade que você tem de sair de uma situação adversa, de uma situação difícil e levar aquilo como um conhecimento e tirar proveito daquelas dificuldades que você teve para sair muito melhor. Então, desenvolver a resiliência é muito importante na sua vida pessoal e na sua vida profissional também. As empresas hoje em dia procuram funcionários que sejam resilientes, porque esses funcionários, ao passar por uma crise na empresa, ao passar por uma dificuldade até mesmo de relacionamento, uma dificuldade de relações interpessoais, ou uma crise financeira, ou até mesmo agora, durante a pandemia, como que este funcionário vai agregar valor nesta empresa, nessa corporação, se ele não for resiliente? Você imagina se esse funcionário não tiver nenhum nível de resiliência, e agora ele não vai ter ideias para ajudar a superar aquele obstáculo. Então, ser resiliente, ele proporciona um elevado número de empregabilidade. Você tem muito mais chance de permanecer numa empresa, de ser um profissional requisitado, um profissional disputado, porque você sabe contornar a situação, tira proveito de tudo aquilo e tem ideias para aperfeiçoar. Imagine uma empresa que passou por uma crise financeira. Vamos pensar aqui, depois do coronavírus e agora durante a pandemia, nós vimos várias empresas fecharem as portas. Além de fecharem as portas, teve empresa que não fecharam as portas, mas tiveram que demitir vários funcionários. Se tiver um funcionário que é resiliente e outro que não é, outro que não agrega valor, outro que se desespera, que se abala, você acha qual que a empresa vai dispensar primeiro? É aquele que não é resiliente. E aquele que é, provavelmente, ele vai ser o último a ser cogitado a receber a demissão, porque ele é um profissional de valor para aquela empresa. Então, ser resiliente é muito importante no mundo corporativo. Ele também é muito importante na sua vida pessoal. Como que você vai reagir às situações? Como que você vai conseguir adquirir habilidade para enfrentar as situações adversas? Olha, eu quero que você entenda algo. Todos nós se abalamos, todos nós passamos problemas, todos nós temos dificuldade. Não vamos aqui fingir que ser resiliente é ser o super-homem ou ser a Mulher Maravilha, nada disso. Quando nós estamos passando por aquele momento, nós nos sentimos fragilizados, um momento tenso, um momento de estresse, um momento difícil na nossa vida pessoal, profissional. Não é fácil, de jeito nenhum, mas ser resiliente é como que você vai passar por aquilo. Não que você vai bloquear os seus sentimentos, não que você vai impedir as suas emoções de surgir, não é nada disso, mas como que você vai enfrentar, como que você vai conseguir olhar para o futuro. Então a pessoa resiliente, ela enxerga o futuro, ela não fica somente presa naquilo que está acontecendo com ela. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que passou um período muito difícil na sua vida quando a sua filhinha de 2 anos teve câncer. Ela descobriu que teve leucemia, que tinha leucemia. Isso foi muito difícil para ela, foi muito difícil para a família, foi um momento desafiador, um momento de insegurança, um momento de medo. Isso é normal. Uma pessoa que não é resiliente, o que ele ia fazer? Ele só ia chorar, ele só ia pensar no momento, naquilo ali, aquilo ali ia acabar com ele e ia consumi-lo o tempo do tratamento todo. E essa pessoa que é muito resiliente, ela chorou, ela ficou muito triste porque é natural, nós passamos por isso, mas ela conseguiu obter uma resiliência e pensou no futuro. Ela pensou assim: nós estamos passando isso, nós, a nossa família, a minha filha, porém isso vai passar. Então a pessoa resiliente, ela é otimista, ela é realista. Ela pensa assim: eu estou passando, eu não vou mentir que eu não estou. Então ela é realista.
mas ela é otimista porque ela pensa no futuro. Ela vê como se já tivesse passado por aquilo. Então ela disse assim: nós estamos enfrentando um problema, porém nós temos que passar todas as sessões de quimioterapia, nós temos que passar as sessões de radioterapia, então vamos passar na melhor forma possível, da melhor forma que eu posso fazer. Então, quando ela ia levar a sua filha para fazer químio, ela colocava o melhor vestido, enfeitava toda a menina e se enfeitava, colocava um sorriso no rosto e ia. Olha, nós estamos indo e estamos vencendo a primeira batalha. E depois da segunda sessão de químio, nós vamos vencer agora a segunda batalha, porque nós somos vencedora. Então ela olhava para sua filha e dizia: você é uma vencedora, eu já vejo lá na frente, eu já vejo o futuro. Olha, daqui a um ano você vai estar fazendo um aniversário e nós vamos estar comemorando. E foi muito difícil aquele período? Foi, não foi fácil, mas a pessoa resiliente, ela começou a tirar força e entender que tinha que passar, não tem como fugir, mas vamos passar sim, com força e com fé, acreditando que será melhor. PS, eu quero te contar também o que aconteceu. Essa criança passou por todo o tratamento e hoje ela não tem mais leucemia, hoje ela não tem mais câncer e conseguiu ter uma vida normal, não, muito melhor, com valores elevados, com uma lição de vida para entregar para as pessoas, para entregar para nós que estávamos ao redor. Então isso é resiliência. Resiliência é muito importante que nós desenvolvamos ela. Desenvolvemos também nos nossos relacionamentos. Olha, você imagina um casal resiliente vai dar exemplo para os filhos serem resilientes. Então não ficar, por exemplo, o filho tirou 0 na prova. Você tirou 0, você tirou 0, está errado, nós vamos estudar, mas nós vamos recuperar. Então resiliente é não pensar, não focar só naquele momento, mas pensar no futuro. As pessoas resilientes, elas são positivas, elas pensam positivamente, elas têm sonhos sim, mas sonhos que ela quer correr atrás e sabe que é possível alcançar. Não é aquela sonhadora que só fica pensando, mas não realiza nada. Não, ela sabe a dificuldade, ela é realista, porém ela sonha e ela crê que ela vai alcançar. A pessoa resiliente, ela é mais alegre. Por quê? Porque ela acredita sim que a gente pode superar qualquer obstáculo. A pessoa resiliente, ela acredita firmemente no propósito de vida que ela tem. Ela não tem dúvida, ela não fica, será que eu tô aqui nessa vida pra quê? Que tristeza. Não, ela diz assim, eu tenho um propósito e pode vir qualquer pedra no meu caminho que eu vou conseguir superar, porque eu estou aqui para fazer a diferença. Então o resiliente, ele tem esta visão, ele é uma pessoa que pensa com otimismo, pensa positivo, não é uma pessoa que só enxerga o lado negativo, ele consegue tirar proveito de tudo aquilo. Na organização, ele é uma pessoa muito importante, ele é a peça-chave, porque ele dá ideias de como sair daquele problema, ele tem criatividade. A pessoa resiliente, ela é criativa, ela consegue pensar lá na frente, no futuro, e isso faz toda a diferença. Você imagina conviver com alguém resiliente? É muito bom. Então seja você essa pessoa resiliente que todos queiram conviver. Ser resiliente é possível sim. E no tópico 3 nós vamos falar como nós podemos elevar a nossa resiliência. No terceiro tópico nós vamos falar sobre como elevar a nossa resiliência. Sim, a nossa resiliência pode ser desenvolvida. Antes de falar os tópicos, o último tópico, eu quero te contar sobre uma pesquisa que foi feita com uma pesquisadora psicóloga lá da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ela pesquisou uma escola e o intuito da pesquisa era ver quais as crianças eram resilientes e quais eram menos resilientes. E ela observou durante um tempo e acompanhou aquelas crianças depois de um estresse pós-traumático. Que estresse? O 11 de setembro,
quando nós tivemos aquele ataque, que foi algo que abalou o mundo, com as 2 torres gêmeas colocadas ao chão pelos terroristas. Então ela observou essas crianças e fez o acompanhamento e chegou à seguinte conclusão: as crianças que saíram mais resilientes, elas tiveram os mesmos desapontamentos com os não resilientes. Elas tiveram o mesmo estresse, passaram pelo mesmo problema. Todas aquelas crianças passaram pelo mesmo problema. Só que umas reagiram melhor e outras não. Então, aquele determinado número de crianças que foi tida como as mais resilientes, essa psicóloga, ela foi investigar por que eles são mais resilientes. E descobriu que a característica em comum daqueles que foram mais resilientes era o pensamento positivo, era o otimismo. Eram crianças que sempre estavam alegres, sempre pensavam positivo e sempre acreditavam num futuro melhor. As que não eram tão resilientes eram crianças com pensamentos negativos, eram crianças que não eram tão alegres assim. Então eu quero te dizer algo: o pensamento positivo eleva a nossa resiliência. Esse já é a primeira dica que eu te dou. Pense positivo. Não é ser utopia, não é sonhar, não é pensar algo que é impossível acontecer. Não, mas olhar com um olhar de positividade. Está acontecendo isso. O que eu posso fazer para melhorar? Será que existe possibilidade de melhorar isso? Será que eu posso melhorar essa situação? Será que tem alguma coisa boa de lição que eu possa aprender? Então essas crianças, elas viram isso. Elas começaram a ajudar o outro. Elas eram crianças que ajudavam mais o próximo, as outras crianças com as dificuldades. Então o segundo ponto aqui, a pessoa empática, ela tem uma resiliência maior. Então a pessoa ter empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro, faz toda a diferença para elevar a resiliência. Você pensar no lugar dele, eu também estaria assim? Como é que eu posso agir para ajudá-lo? Ele está numa dificuldade muito grande. Não seria fácil se eu estivesse no lugar dele. Então, ter empatia eleva a nossa resiliência. Olha, quando a gente olha para o outro sem empatia, nós temos um pré-julgamento. Vou te contar uma história que foi uma lição de vida para mim. Uma vez eu estava em determinado local onde a gente estava fazendo um trabalho e esse trabalho exigia que nós ficássemos em pé. E existia uma pessoa, membro ali do grupo, que não levantava. Estava só sentado. Na hora de levantar e falar, ele ficava sentado e falava sentado. Tudo que ele tinha que fazer, ele fazia sentado. Aquilo começou a me irritar. E aí o pensamento acelerado começou a pensar: gente, por que essa criatura não levanta? Todo mundo está levantando, por que não faz nada? E aí eu olhei para a cara dele e percebi que ele estava assim, sabe, desanimado. E eu pensei: nossa, ainda vive desanimado, um desânimo tão grande. Gente, olha o pensamento. E aí, de repente, isso faz muito tempo que eu aprendi muito e já mudei muito. Eu disse assim: ô fulano, todo mundo fica em pé, todo mundo tá fazendo a sua parte com entusiasmo. E você nesse desânimo, por que você não fica em pé? Olha só o que aconteceu. Que vergonha! Então ele olhou bem fundo no meu olho e disse assim: Keila, eu estou com um problema muito grave na coluna e eu não consigo ficar em pé. Imagina a minha cara de por que aconteceu isso? Porque sem eu entender, sem eu ter a mínima empatia, não me coloquei no lugar dele. E quando a gente não tem empatia, a gente faz julgamentos. E julgamentos que na nossa cabeça está certo, só que não é a realidade. Então eu pedi desculpa, pode ficar aí, fica sentadinho aí, por conta de uma pressa em julgar e de achar que o outro tem que ser igual a eu. Ele tem que fazer tudo que eu faço. Ele tem que estar como eu estou. E não é assim. Ter empatia faz a nossa resiliência
ser muito mais forte e a gente elevar a nossa resiliência diariamente. A dica é questionar-se sobre tudo que você sabe. Como assim? Será que a minha opinião formada está certa? Será que eu não posso aprender mais um pouquinho? Sabe aquele pensamento que a gente já veio desde criança e a gente tem ele como corretíssimo? Mas abrindo um pouquinho nossa mente para olhar para o argumento do outro. Olhar para o que o outro acredita. E novamente vem essa empatia. Então questionar-se sobre aquilo que eu acredito. Poxa, eu já tenho uma opinião formada sobre tudo? Será que eu não posso estabelecer outra opinião? Então a minha resiliência começa a ficar mais forte, porque quando eu passar algum problema, eu vou saber sair mais rápido e me colocando no lugar de outra pessoa. Outra dica, pense no futuro. Olha, eu estou passando essa dificuldade, mas lá no futuro ela vai me trazer conhecimento. Eu vou pensar como que eu posso trazer essa experiência não tão boa, mas para outras pessoas não passarem por isso. Como que eu posso ajudá-los? Isso vai me ajudar. Então pensar lá no futuro, isso também ajuda a formar e fortalecer a sua resiliência. Acreditar quem você é, saber do seu valor, não ficar esmorecido o tempo todo, acontece algo e aí eu não consigo mais me recuperar, mas é sabendo sim que nós somos como aquela mola que estica, mas nós voltamos sim, ou aquela árvore, aquele galho que enverga, mas não quebra. Então é pensar que você é forte o suficiente, que você consegue vencer, não com pessimismo, não com tristeza, mas com força, que tudo aquilo seja uma alavanca para te impulsionar para um nível mais alto, para fazer você ser muito mais vitorioso, vitoriosa com tudo isso que você tem passado. Ter a motivação também faz a diferença. Seja motivado. Não precisa sempre alguém estar por fora te empurrando, te motivando, mas traga essa motivação de dentro de você. O que eu quero, eu posso, eu consigo. Saber das suas habilidades e saber o seu porquê. Por que eu tenho que vencer isso? Por que eu preciso ser forte aqui? Então ser motivado pelo seu porquê. Ser motivado pelos seus objetivos. Ter objetivos, ter sonhos. Isso tudo faz a diferença. Isso tudo nos fortalece. E também saber que o outro também tem problema. Não pensar que nós somos as únicas pessoas que sofremos. Nós somos as únicas pessoas que somos atingidas. Nós somos as únicas pessoas que sofremos críticas, que às vezes falam algo que nem é verdadeiro. Não, isso acontece a todo momento, com todas as pessoas. Então é entender que problemas todos nós temos, mas com resiliência nós vamos conseguir trazer esses problemas, fazer com que esses problemas nos fortaleça. A resiliência, sim, é muito importante e eu te aconselho a testar tudo isso que eu te disse para saber se você consegue aumentar o nível da sua resiliência. E depois você me conta aqui nos comentários se você é resiliente ou não. Até a próxima!